E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar de um assunto um pouco chatinho, que é constipação alimentar infantil. E hoje eu resolvi trazer novamente, gente, abordar esse assunto, porque teve alguns comentários lá. Então eu resolvi trazer, e também porque como a constipação da minha filha, ela foi um processo longo, então eu acabei aderindo a algumas dicas que podem ser úteis para vocês também. Vamos lá, galera. Resumindo bem, no primeiro vídeo que eu postei, eu falei muito do óleo mineral e também falei do Tamarine Geleia e o Tamarine Kids. O óleo mineral, gente, para quem não assistiu, foi o que ajudou cerca de 80% a minha filha. Porque as fezes dela ficavam muito ressecadas e quando ela evacuava, o cocô saía bem durinho, então machucava ela, sangrava, era aquela coisa horrível, um processo muito triste mesmo. E o Tamarine Geleia eu utilizava porque a minha filha, como ela pegou trauma de fazer cocô, todas as vezes que ela sentia vontade, ela prendia o cocô. E como, gente, né, eu tive que fazer 2 lavagens na minha filha, lá no primeiro vídeo eu explico tudo, eu dava o Tamarine Geleia porque ele já tem um efeito laxante, então ele fazia a minha filha soltar, gente. Porque de qualquer forma, a sua criança precisa soltar, porque se não soltar, isso pode gerar uma coisa muito séria mais pra frente, então você precisa ajudar o seu filho a evacuar. Alguns papais falaram da questão da alimentação, que tiveram dúvidas e não sentiram, mudaram a alimentação dos seus filhos, mas não sentiram algo significativo que ajudasse os seus filhos. E não é que não ajude, gente, é que é um processo muito lento. E a gente, como vê o nosso filho sofrendo, que é algo pra ontem, né? Porque é muito sofrimento a gente esperar até a criança melhorar e tudo mais. Mas é algo que é muito importante, sim, você tem que ajudar, você tem que mudar a alimentação da sua criança, mas se no caso não fizer um efeito tão rápido, aí você pode seguir para os próximos passos para alguma coisa que realmente ajude mais rápido o seu filho. Que no caso, no meu caso, foi o óleo mineral, que se você ainda não conhece, o óleo mineral é muito importante para você dar para o seu filho, porque ele vai ter a função de amolecer aquelas fezes duras que ficam na criança. Então, às vezes, dependendo da criança, com o óleo mineral, qualquer pãozinho que a criança solte já fica algo mais molinho e às vezes, sem querer, ela já acaba soltando. No caso da minha filha, gente, mesmo com o óleo mineral, as fezes dela amoleciam assim, ficavam mais pastosas, o que não machucava mais ela. Porém, no processo que eu comecei a dar pra ela, ela ficou com trauma de fazer cocô. Então, ela segurava de qualquer forma, travava as perninhas e não soltava de jeito nenhum. E por isso que eu utilizava o Tamarine Geleia, que ele já tem um efeito laxante. Ele é um remédio 100% natural, mas ele tem um efeito laxante. Então, eu tinha que dar pra minha filha, que aí ela sentia um pouquinho de coliquinha e soltava aquele cocô. Porque, gente, pra mim, ao meu ver, era melhor eu tentar ajudar minha filha em casa do que sempre ficar levando pro hospital e ter que ficar fazendo o processo da lavagem, que se o seu filho tiver que fazer é algo que é importante, ajuda muito, mas toda vez ter que ficar indo toda semana pro hospital não é algo legal, a criança pode ficar com trauma. Então, foi a forma que eu ajudava a minha filha. Com a alimentação, com óleo mineral e também com Tamarine Geleia, se caso você tiver a necessidade de usar. Ou você pode usar o Tamarine Kids, que ele não tem um efeito laxante, mas ele vai repor todos os nutrientes diários que o seu filho precisa tomar. Então, são 10 ml todos os dias, vai repor os nutrientes, porque para um bom funcionamento precisa de nutrientes e água, gente. Beber muito líquido que vai ajudar muito seu filho também. Gente, na questão do óleo mineral, eu perguntei pra médica e ela receitou 10 ml durante 10 dias corridos. Tente, gente, dar o óleo mineral pro seu filho, porque ajudou, assim, cerca de 80% da minha filha. Foi a longo prazo que eu fui dando pra ela, mas ajudou, assim, nas primeiras semanas dos 10 dias, né, que eu comecei a dar, já teve resultado. A minha filha já pegou um pouco mais de confiança pra fazer o cocôzinho dela. E com o tempo, eu dava somente o óleo mineral e a alimentação e nem precisava mais utilizar o Tamarine Geleia. Mas eis que surgiram outras coisas que também ajudaram a minha filha, que eu acho que a gente deve tentar, né, gente? Porque tudo que for válido para ajudar o nosso filho, a gente tem que tentar. E no caso, ajudaram minha filha, então vamos lá para as próximas dicas. Uma coisa muito legal que a médica me falou, que eu achei uma coisa um pouco boba, mas que deu resultado, gente. Tudo que eu trouxe aqui pra vocês foram que, pelo menos, se ajudou a minha filha uma vez, já é válido eu trazer aqui a dica pra ajudar vocês também. É levar a criança pra brincar. Leve a criança pra brincar, gente, num lugar ou num parquinho, ou com crianças, ou sozinha. Enfim, num lugar que a criança se distraia e goste. Porque, gente, quando a criança se distrai, a criança relaxa, então ela tende a sentir a vontade de fazer o cocô. Isso foi a médica me explicando e realmente
Funcionou com a minha filha. Teve uma vez que a minha filha ficou 10 dias sem fazer cocô. E eu falei pra minha amiga que eu ia levar a minha filha pra brincar com a amiguinha dela, porque elas são amiguinhas. Então eu levei a minha filha pra brincar com a filha dela. Em questão de 20 minutos, gente, a minha filha sentiu vontade de fazer cocô e fez cocô. E eu já tava com a mala preparada pra ir pro hospital. Caso ela não fizesse, eu já ia direto pro hospital. E, gente, ela fez. Então leve seu filho pra brincar, porque a criança relaxa e ela sente vontade de fazer o cocô. Outra coisa que ajudou muito a minha filha, gente, se seu filho for pequenininho, até uns 2 e pouquinho, era dar banho quente na criança. Tipo assim, gente, se seu filho estiver ainda tomando banho na banheira, você dá o banhozinho dele normalmente, mas deixa ele um pouquinho sozinho, claro que com a sua observação, né, se seu filho for bem pequenininho, questão de 1 aninho, você deixa a criança relaxando ali com o chuveiro caindo, bem quentinho, caindo nas costas da criança. Porque, gente, o chuveiro quente ajuda a relaxar muito o corpo. Então, 3 vezes a minha filha fez cocôzinho na banheira mesmo. E teve outras vezes que quando ela não utilizava mais banheira, ela fez ali no chuveiro mesmo, porque ela relaxou e ela sentiu a vontade de evacuar. Então, eu acho que é uma dica muito válida também para você tentar com seu filho. Deu o banhozinho, deixa ali questão de uns 5 minutinhos. Claro que não muito, né? Porque a água tá cara, né, gente? Mas deixa a sua criança relaxar sozinha ali no momento dela, porque ela pode sentir a vontade de evacuar. Outra questão aqui que também vocês já devem saber é que quando a criança ela fica muitos dias sem evacuar, ela fica, gente, sem vontade de comer. Então, dê muito líquido pro seu filho. A minha filha, ela não era fã de beber água, o que foi uma das coisas que piorou a situação dela. Mas eu dava muito suco de laranja natural, porque ela gostava, então era o tipo de líquido que eu dava pra ela. Gente, suco natural é uma maravilha. Se seu filho tomar, dê no café da manhã, dê no almoço, dê na janta, porque é algo que vai ajudar muito a soltar e a melhorar a questão aí do intestino preso. Gente, uma coisa que ajudou também a minha filha foi que como a minha filha ela tava com um apetite muito fraco, eu comecei a dar vitamina pra ela melhorar a questão do apetite. E, gente, não sei qual a explicação que tem, mas ajudou muito a minha filha a melhorar o intestino dela. E eu conversei com outras mamães e elas também me falaram que os filhinhos dela foram, até os que não tinham problema, eles acabavam indo mais vezes ao banheiro. Não sei qual a questão aí, mas também se o seu filho tá com pouco apetite e também pode ajudar na questão da constipação, é você dar uma vitamina, claro, gente, que com receita médica, né? No meu caso, a médica me receitou, mas esse remédio que eu vou mostrar pra vocês, ele não tem receita médica, não precisa de receita médica, se você quiser e achar necessário, também pode dar pro seu filho, que é uma vitamina que vai estimular a questão do apetite da criança e, gente, por incrível que pareça, soltou também o intestino da minha filha. Gente, então foi essa a vitamina que a médica receitou pra minha filha, o nome dela é Petivit BC. Então, eu dava sempre à noite pra minha filha, aí você, né, lendo a bula, você vai ver quais são as formas que pode utilizar para dar pro seu filho, dependendo da idade. Mas no caso da minha filha, eu dava 7,5 ml, eu acho que é isso. Durante o período da noite. No outro dia, gente, mexia com o intestino dela e ela conseguia fazer cocô questão de 1, 2 ou até mesmo 3 dias, mas o que importa é a criança fazer. E claramente, né, como ela já estava tomando óleo mineral, saía sem dor. E, gente, ó, foi sucesso também. Uma coisa também, gente, que ajudava a minha filha era eu conversar muito com ela, né? Dependendo da criança, a criança não vai entender se você conversar, porém, é muito importante que você explique pro seu filho o porquê que ele deve fazer o cocô, que você estimule ele a fazer, que você mostre pra ele que é necessário, que é uma coisa normal e que você tem que ajudar o seu filho a entender que precisa sim fazer o cocôzinho, que tem uma grande importância, e estimular ele a fazer. Filho, se você fazer o cocôzinho, a mamãe vai te levar no parquinho, a mamãe não sei lá o quê. Tipo, gente, estimular a criança, dar ânimo para aquela criança soltar aquele cocôzinho, porque também ajudava a minha filha, eu conversava muito com ela. É uma questão que você tem que ter muita paciência, é aquela conversa todo santo dia, mas, gente, chega uma hora que a criança entende e também ajuda. Pode parecer uma coisa boba, gente, mas no caso da minha filha, funcionava. No caso, como minha filha, ela era muito pequenininha, eu explicava pra ela, né, gente, de uma forma que a criança entenda, né? Eu falava, filho, o cocôzinho, ele não quer mais ficar na sua barriga, ele precisa sair, ele precisa ir embora, ele tá triste na sua barriga, tem que deixar ele sair. Então, de uma forma bem lúdica, eu fui explicando pra minha filha e ela entendia e às vezes ajudava. Outra coisa que também ajudava a minha filha é que, como ela usava fralda, na hora que eu percebia que ela tava com aquela vontade de fazer cocô, que ela já começava ali meio que chorar, eu pegava ela no colo, eu prendia as pernas dela aqui e segurava ela bem de costas assim pra mim,
como se ela estivesse na posição sentadinha pra fazer o cocô. E aí eu ficava massageando as costas dela e ficava incentivando muito, mas muito mesmo. Eu ficava, vai filha, você consegue. Força, filha, que você consegue. Vai fazendo força devagarzinho, que o cocô vai saindo. E ela chegava uma hora que ela já não aguentava mais e pelo estímulo ela soltava. Então fazer massagem nas costas dela também ajudava bastante, porque ela relaxava, sentia aquela confiança e fazia. Porque se você deixar o seu filho ali no canto sozinho, tem vezes que a criança vai ficar com medo e ela não vai querer fazer o cocôzinho. Então, claramente que se você perceber que seu filho não se incomoda de você estar perto nessa hora, porque tem criança que gosta de ficar escondida, que se esconde, que não gosta de ninguém por perto, é um momento ali só dela. Então, se você perceber que seu filho não se incomoda, ou se ele já faz o cocôzinho no vaso, senta ali, dá a mãozinha pra ele na hora que ele tiver com a vontade de fazer e vai dando o estímulo que a criança precisa pra soltar aquele cocôzinho, ok? Então, pessoal, essas foram as dicas extras que eu tinha pra dar aqui no canal. Então, eu espero de coração que ajude vocês. Eu acho que tudo que for válido pra ajudar o nosso filho, vale a pena a gente tentar. São coisas que parecem meio bobas, mas ajudou a minha filha e se ajudou ela, pode ajudar vocês também. Então, usem também as outras dicas do óleo mineral. Eu sempre falo muito do óleo mineral, porque foi o que ajudou cerca de 80%, sem necessidade, o tamarim e geleia. E apliquem aí, gente, que vocês puderem. Eu espero de coração que ajude. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu não sou profissional, não trabalho na área da saúde, mas, gente, eu adquiri experiência. E eu acho que quando a gente passa por um processo, a gente adquire aquela experiência, a gente pode estar ajudando o próximo também. Então, eu espero de coração que ajude vocês, gente. E deixe nos comentários o que vocês tiverem dúvidas aqui. Eu tô respondendo, eu respondo todos vocês de coração, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.